Colégio Equipe Patos, HNSF, Cicobi Credicopa e Unipam apresentam Jornal da Manhã Patos. Oferecimento Coop Patos, Laboratório Carlos Chagas, Prodoeste, Sanquia e Unimed. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Jornal da Manhã Patos. Em Patos de Minas, agora 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36. Muito bom dia para você, ouvinte. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã Patos, o último de 2022. E hoje, 30 de dezembro, é dia de entrevista da semana. Bom dia, Flávio Souza. Muito bom dia, Sabrina Souza. Bom dia para toda a nossa audiência. Hoje vamos falar de filosofia, existência humana e propósito, e além dos planos para o próximo ano. Agora são em Patos de Minas, 7 horas e 37 minutos. Entrevista. O nosso convidado de hoje é uma das mentes mais brilhantes de Patos de Minas e comanda uma das maiores instituições de ensino da região, o Unipam. No entanto, a pauta desta sexta-feira não é educação. Temos o prazer de conversar com o reitor, professor e doutor Henrique Carivaldo de Miranda Neto. Uma das especializações do professor Henrique Miranda é filosofia, por isso ele é o nosso convidado na entrevista da semana. Sempre que um novo ano se aproxima, a humanidade experimenta uma infinidade de sentimentos, símbolos e, por que não, propósitos. No entanto, depois que as festas acabam, há sempre aquela sensação de e agora, o que fazer? Ao longo dos séculos, o homem, no sentido de espécie, buscou inúmeras respostas para 3 perguntas elementares. De onde viemos, o que somos e para onde vamos? Essas 3 perguntas são também o título do monumental quadro do pintor francês Paul Gauguin, de 1897, hoje no Museu de Belas Artes de Boston. Estamos no século XXI e a chegada de mais um ano ainda nos deslumbra e nos assombra. É para encarar essas e outras questões que Henrique Miranda está aqui. Professor, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos, entrevista da semana, um ótimo dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos vocês. Um prazer estar aqui e ter aceitado o convite que o Flávio me fez e me faz acreditar ainda na humanidade, sabe? Olha, vamos falar sobre os aspectos filosóficos da passagem do ano. Menina, eu nunca imaginei que alguém me ia chamar para falar sobre isso no rádio. Só lembro da instituição, realmente, né? Eu fiquei impressionado. Mas é um prazer estar com vocês. Mas antes de chegar na filosofia, eu quero perguntar para o senhor uma coisa. O senhor é de Três Corações e ontem, né, nós infelizmente perdemos o Pelé. E o senhor contou aqui uma curiosidade, gente, interessantíssima. A casa da mãe dele é do lado de onde foi construído o Museu do Pelé, que foi onde o Pelé nasceu. Nossa, exatamente. O Pelé nasceu em Três Corações, mas a gente sabe, né, que apesar de ter nascido lá, rapidamente ele se mudou para o interior de São Paulo, depois foi para Santos. Mas hoje em Três Corações existe um museu, que é a casa onde ele nasceu, né, que os pais dele viveram lá também. Construiu-se um museu ali. Existe uma praça, inclusive, que foi inaugurada em 1975, em Três Corações, em homenagem ao Pelé, com uma estátua dele lá. Que bacana. Show de bola. Professor, vamos lá então. Por que o homem está sempre com a sensação de carregar consigo o próprio cadáver nas costas? E mais, porque muita gente se sente amargurada com a chegada do novo ano. Não deveria ser sinônimo de felicidade? Bom, vamos lá. Perguntas bem complexas que não dá para responder com sim ou não, né? Mas assim é a filosofia. Interessante porque quando a gente para pensar em filosofia, as pessoas geralmente elas acreditam que filosofia é algo inútil. E não é bem isso, a filosofia ela é muito útil. Porque a filosofia ela é uma das maneiras de você encarar a vida. Vocês acabaram, na brilhante introdução que vocês fizeram, de dizer que nós temos 3 perguntas basilares, né? De onde viemos, para onde iremos e quem somos. Essas perguntas, ao longo da história da humanidade, elas buscam ser respondidas por vários vieses. Você poderia responder, por exemplo, pelo viés da religião, que é quando você apela para a fé. Você pode responder pelo viés da arte, que é quando você apela para a inspiração. Mas você também pode responder pelo viés da filosofia. A filosofia é entendida como uma reflexão sistemática, rigorosa, a respeito da nossa existência, usando como instrumento a racionalidade. Então, essa pergunta que você me faz, por que parece que o homem
tem a sensação de carregar o próprio cadáver, a filosofia ela vai dizer que é porque o homem é o ser que tem consciência. E tem consciência que tem consciência. Ou seja, é uma dádiva e ao mesmo tempo um tormento. Exatamente, porque o homem é um homo sapiens sapiens. E eu não estou gaguejando não, embora eu seja gago. O homo, ele é um homo sapiens sapiens. Ele é o ser que sabe que sabe. Ele é o ser que tem consciência. E a consciência, então, nos faz pensar sobre a existência. Olhar para o passado, para aprender com esse passado. Olhar para o presente, para entender que no presente eu planejo as possibilidades do futuro. E isso só é possível pela nossa consciência filosófica, pela nossa consciência de que nós somos capazes de pensar, de mudar. E como você diz, por que esse momento é ansioso, é de ansiedade? Isso é normal, porque veja só, vamos parar, você falou em passagem do ano, vamos parar para pensar numa coisa básica. Qual é o termo que a gente usa para festejar a passagem do ano? Dando adeus ao ano velho, ao ano que passou. E feliz ano novo. Feliz ano novo. Qual é o termo que a gente usa? Réveillon. Réveillon. Réveillon é uma palavra francesa, polissêmica, tem vários significados, mas todos os significados convergem para a acepção de revelar, renascer. Renascer, né? É movimento, né? É despertar. Então, esse é o momento em que a gente desperta para um ano que acabou, já foi um ano, e a gente se desperta para o ano que chegará. Isso é ansioso. Isso não tem nada de anormal nisso, até porque você tem a consciência que o tempo está passando, e você sabe muito bem que a única coisa que passa, que você perde e não recupera é tempo. Sim. Né? Tem um filme lindíssimo, gente, vou deixar até como dica aqui. Eu já gostei, hein? Eu sei que você gosta, Flávio. Já gostei. Tem um filme lindíssimo chamado A Excêntrica Família de Antônia. Ele é um filme, se eu não estou enganado, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, você não tinha nascido ainda, em 1984. Realmente não. Ele é um filme holandês, e ele é um filme que fala sobre a morte. Tá? Antônia, a protagonista, e aqui eu não estou dando spoiler, porque no início do filme ela já fala isso, a Antônia, que é a protagonista, ela já sabia o dia da sua morte. E durante o filme existem passagens lindas, e uma das passagens fala assim: e o tempo continuou sendo ele mesmo, sem se importar com os seres humanos. Caramba. Então a única coisa que passa, né, e a gente não recupera é tempo. Sim. Não tem como represar o tempo. Então, por que esse momento é um momento de ansiedade? Né, de uma certa angústia, de um certo incômodo? Porque você percebe que um ano se foi, e muitas vezes você não cumpriu tudo aquilo que se prometeu na passagem de 2021 para 2022, né? Fazer academia, fazer regime, aprender inglês, outros, casar-se, enfim, viajar. Você vai descobrir que durante esse ano você não conseguiu fazer tudo isso, muitas coisas você fez, outras não, e o ano já acabou. E você percebe que um próximo ano está chegando e ele é incerto. Lembre-se de que o futuro é apenas uma perspectiva, ele não nos pertence. Pergunta básica para vocês aqui. Em março de 2020, vocês já imaginavam que passaríamos 2 anos de pandemia com coronavírus? Jamais. E tinha até aquele papo, não, em julho tá tudo ok. Tá todo mundo só uma gripezinha, vai estar tranquilo. O que nós escutávamos? É na Itália, porque lá a pessoa é mais idoso. É na China, porque tem gente demais. Exatamente. Então, é isso. É um momento de incômodo por causa disso. A gente vê o tempo que passou e está diante de um futuro que não nos pertence na sua totalidade. Ele é apenas uma perspectiva. Então é normal sentir-se assim. 7 horas e 45 minutos. Repita. 7h45, a minha mente já está explodindo, a entrevista nem começou, mas a gente precisa fazer uma pausa para o intervalo, na sequência a gente volta.
Novo Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Um grupo de consórcio de até 60 meses com 120 participantes e 2 contemplações por sorteio todos os meses. Ele é perfeito para quem precisa de autonomia para planejar a aquisição de caminhões. A partir da 6ª parcela paga, você pode antecipar a conquista do seu caminhão com a opção Pontual, uma operação em parceria com a instituição financeira. Funciona assim. No 6º mês do plano, se você não foi contemplado no sorteio, basta antecipar 18 parcelas para completar 24 parcelas pagas e assim adquirir o veículo. Se você pagar até a 24ª parcela e não for sorteado, você pode optar pela antecipação do caminhão a qualquer momento, sem pagar nenhuma parcela adicional. Fale agora com um dos nossos concessionários. Não espere a sorte acontecer. Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames laboratoriais com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Ligue 34 3818 6800. Carlos Chagas Medicina Laboratorial. Sempre ao seu lado. A melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Sicoob Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Sicoob Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Hoje a nossa missão é agradecer a você que fez parte da nossa trajetória em 2022, tornando ele ainda mais especial. E lembrar que o novo ano se inicia melhor e repleto de novas possibilidades. E com ele, a chance de nos apaixonarmos pela vida todos os dias. Feliz Ano Novo! HNSF, apaixonados pela vida. Jornal da Manhã Patos. Em Patos de Minas, agora 7h48. Repita. 7h48, estamos de volta com a entrevista da semana. Hoje entrevistando o Henrique Miranda, falando muito sobre filosofia, as nossas expectativas para o próximo ano. Bom, e a gente continua aqui. Ô, Henrique, no livro Ética a Nicômaco, isso mesmo, né, Flávio? Isso mesmo, tá certinho. Aristóteles se deu a tarefa de identificar os fatores que levam as pessoas a ter uma boa vida, ou não. As respostas apresentadas por ele são satisfatórias para o nosso mundo líquido, professor. Olha, muito bem, hein? Vocês trabalharam aí em cima disso. Ligaram aí Aristóteles com Bauman, né? Sim. Que fala sobre a sociedade, os tempos líquidos. Ética Nicômaco é uma obra fantástica. Fantástica. E é porque a parte que eu mais gosto dela é quando o Aristóteles fala do justo meio. O Aristóteles ele vai dizer assim, o justo meio é um ponto de equilíbrio entre a escassez e o excesso. A escassez é ruim, é vício, o excesso é ruim, é vício. O justo meio é a virtude. Então vou dar um exemplo muito simples. Todos nós concordamos que coragem é uma virtude. Sim. Né? Seja nos tempos antigos ou nos contemporâneos, nos tempos líquidos, coragem é uma virtude. Então, eu chego aqui hoje, estou vendo 3 pessoas aqui no estúdio, eu chego aqui e estou muito bravo, sou corajoso, chamo vocês 3 para a gente brigar ali fora, vocês 3 contra mim. É capaz de eu ganhar ainda. Não. Fui corajoso? Vocês acharam Foi corajoso. Não, mas é Foi estúpido, corajoso. porque é 3 contra 1. São 3 eu pessoas contra 1. eu não fui corajoso, eu tive excesso de coragem. Eu fui imprudente. A imprudência é o excesso de coragem. Mas suponhamos que o Flávio seja meu aluno, ele é maior do que eu, ele é mais jovem, ele é mais forte, e ele fez uma prova e ele não se saiu bem. E eu entrego a prova morrendo de medo. Flávio, está aqui a sua prova, não fique bravo. Eu fui corajoso? Sim. Não. Faltou coragem. E a falta de coragem se chama o quê? Medo. Covardia. A covardia é vício. A coragem é um ponto de equilíbrio entre a covardia
e a imprudência. Isso é coragem, isso é virtude. E o Aristóteles fala isso 300 e bolinha antes de Cristo. Ele fala, nós precisamos buscar o justo meio. Se temos um justo meio, um ponto de equilíbrio, a vida é muito melhor. Ora, você vai me dizer que isso não é atualíssimo nos tempos líquidos? Com certeza. Numa sociedade que muda o tempo todo numa velocidade inimaginável? E apesar dessa liquidez, alguns valores, princípios, eles são basilares da humanidade, né? Exatamente. A ética é um princípio basilar. Não é à toa que o livro se chama Ética Nicômaco. E o que é ética? Vem do ethos, que significa equilíbrio, comportamento para o bem comum. Se o ser humano ele não age visando o bem comum, o ser humano se autodestrói. Veja o que as guerras fazem. Com certeza. Sim. Então, Ética Nicômaco, que você citou aí, tem tudo a ver com esse novo tempo e é um excelente conselho para o próximo ano. Será que não está faltando nós nos planejarmos melhor para o próximo ano e nas nossas atitudes e vivências ter mais justo meio, ponto de equilíbrio? Ô, professor, e a gente tem a humanidade, né, aqui parece ter uma necessidade de comemorar o Ano Novo. A gente falou um pouco do significado, que tem a ver com revelar-se, com se preparar para a chegada de um novo ano. E há diferentes formas de se celebrar o Ano Novo. Os chineses nem estão celebrando o Ano Novo agora, vai ser daqui a alguns meses ainda. A partir de quando isso se tornou moda e por que a gente sempre tem, ou entre aspas, deveria celebrar a chegada de um Ano Novo? Nós temos que nos lembrar de que nas sociedades antigas, para se celebrar o Ano Novo, se celebrava de acordo com a mudança das estações. Inclusive tem relatos de sociedades antigas que eles celebravam a chegada do Ano Novo no que hoje é setembro. Outros celebravam o Ano Novo no que hoje é julho. Que depois, com o calendário gregoriano, as coisas foram ficando organizadas como elas estão hoje. O Ano Novo estava ligado à mudança da estação. Era celebrar a estação fértil que chegava, para a colheita. Nós temos que entender que os primeiros agrupamentos humanos, eles aconteceram como? Vamos lembrar um pouquinho aqui de história e antropologia. Você se lembra que o homem na Era das Cavernas, ele não tinha comportamento gregário, ele não vivia em grupos. Na Era da Caverna era cada um por si. E era muito interessante, né? Porque você imagina só, hoje se bate aquela fome, uma comida que você goste muito, churrasco é uma coisa que você gosta? Gosto, bastante. Beleza, você também deve gostar, Adoro. né? Adora. O que vocês fazem quando bate aquela vontade de comer um churrasco? Ligo para Sabrina, para o Beto e para o Henrique e falo, vamos fazer um churrasco? Beleza? Vão a um açougue ou hoje pegam, tem como pedir hoje nesses Delivery, né? aplicativos. Delivery, churrasco. Exatamente. Hoje você Bizarro, mas... deu aquela vontade de comer um churrasco, pede pelo delivery. Naquela época da caverna, não. Te dá vontade de comer um churrasco, você saía, tinha que matar, encontrar né? a carne. E não era só isso. Você tinha que brigar para poder ver quem ia comer quem. Quem ia ser o jantar de quem. Quem ia ser o churrasco de quem. O que aconteceu? Os homens, então, foram adotando comportamento gregário porque eles viram que as chances de sobrevivência aumentavam. A vantagem competitiva, ela aumentava. E quando o homem começa a viver gregariamente, ele não vai depender mais só da caça, ou da coleta, ou da pesca. Ele vai passar a cultivar a terra. E para cultivar a terra, não é igual hoje. Hoje nós temos lá no Unipam, por exemplo, né, um curso de agronomia que tem vai te ensinar tudo especialidade direitinho, em sementes, em adubagem, irrigação, etc. e tal. Naquela época eles não tinham isso, eles dependiam das estações do ano para fazer o plantio correto e essa estação que determinava o período de chuvas. Então é assim que surge nas sociedades antigas esse costume de se celebrar a chegada de um novo tempo, que hoje a gente faz com o Réveillon, com a passagem do ano, com o Ano Novo. É isso aí. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial, 7h55. Repita. 7h55, a gente volta já com mais aqui na entrevista da semana. Se você quer navegar com a Uai, venha se conectar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar. Tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato 34 3818 8100.
Cooperados e clientes Colpatos, marquem aí na agenda o Balcão de Negócios 2023. De 16 a 21 de janeiro, você encontrará em nossas lojas excelentes oportunidades em toda a linha agrícola, veterinária, nutrição animal e investimentos com os melhores preços e condições. Entre em contato com a loja agropecuária mais próxima para mais informações e garanta suas compras. Balcão de Negócios Colpatos. Patrocínio Agrocerrado, Café Brasil, Elanco, JA, KWS, Nutron, Pioneer, Prodap, Tecagro e Terrena. Que o Réveillon do Caiçaras já é um sucesso, isso não é novidade. Nos tornamos especialistas em realizar eventos de qualidade. Agora, chegou o momento do melhor e mais glamouroso Réveillon da região. Banda N7 de Ribeirão Preto e Banda Chevette Hatch de Belo Horizonte, com o melhor do flashback dos anos 80 e 90. E mais, para os manos teremos a tenda offstage com DJ Felipe Marques, DJ Matt e a DJ Bia para celebrarmos em alto estilo. Mesas e ingressos já disponíveis para vendas, presencialmente na secretaria do clube ou pelo aplicativo da Blue Ticket. Réveillon Caiçaras, apoio HZ Hotel, Zema Automóveis e DIA Agência de Publicidade. Caiçaras, cada dia melhor. Jornal da Manhã Patos. Jovem Pan Patos, Jornal da Manhã, 7 horas e 57 minutos. Repita. 7 e 57, hoje entrevista da semana, a última de 2022. Estamos recebendo o professor Henrique Miranda, que é reitor do Unipam. Hoje ele não está aqui para falar do curso de medicina, do vestibular, nem nada do gênero. Nós estamos falando de filosofia, porque essa é uma das especializações dele. Ô professor, naquele livro sobre a brevidade da vida, o Sêneca vai explicar para a gente que ele acredita caber dentro de uma vida que, segundo ele, não deveria ser medida pelo tempo, nem pelas riquezas adquiridas ou gastas, nem pela trajetória ou legado. Mas aí, se a gente for fazer uma análise do nosso tempo, não são todas essas coisas que fazem a humanidade hoje? E aí vou fazer uma pergunta estúpida e ao mesmo tempo provocativa. Estaria Sêneca equivocado no século XXI? Mas olha só, que trabalho bem feito, né? E ele não me ligou antes para perguntar essas coisas, não. Vocês que pesquisaram aqui, vocês estão de parabéns. Arrasou, Flávio, arrasou. Sêneca é um dos autores, ele está ali no finalzinho é um dos autores greco-romanos, né? Já está ali para Roma. E o Sêneca, ele tem esse tratado que você falou, é um tratado lindo sobre a morte, né? Que o Sêneca, inclusive, tem uma passagem que é uma mãe, o filho estava na guerra e o filho morre. E essa mãe está com o corpo do filho desesperada. E o Sêneca pergunta para ela assim, por que você está chorando? Aí ela fala, porque ele morreu. Eu falei assim, mas então, se ele morreu, acabou, ele já não está aqui mais, né? Não há nada que você possa fazer. Ele tem é muito pragmático. Mas aí pode parecer até uma crueldade, mas o Sêneca tem a ideia que vai ser resgatada depois lá no existencialismo de Sartre, Simone de Beauvoir e os outros, né? Que é o seguinte... a vida, ela nos impõe certas coisas que são inevitáveis. Existem situações que você não escolhe. A ideia de que a liberdade absoluta existe, ela já foi contestada pelo existencialismo, porque existia um grupo antes dos existencialistas que falava da liberdade absoluta, que o homem é totalmente livre. O existencialismo vai dizer, não, ele não é totalmente livre. Existem situações que você não as escolhe. E dentro dessas situações, você faz escolha. Lembre-se de que a Hannah Arendt, Hannah Arendt foi uma filósofa que veio para os Estados Unidos, judia, sobreviveu ao nazismo, aos campos de concentração, né, viu toda a família dela ser morta. A Hannah vem para os Estados Unidos, se torna uma das grandes filósofas do século XX, inclusive na área da ciência política. Ela escreve sobre o Eichmann, né? Inclusive as pessoas podem ler, isso. Que é interessantíssimo. Aí ela trabalha no jornal americano e ela vai a Jerusalém para o julgamento do Eichmann, né? E o que a Hannah... Aí eles vão entrevistar a Hannah e falam para ela assim, Hannah Arendt, como é que foi isso, né? Você ter sobrevivido ao nazismo e ter vivido toda essa história de horror. Ela fala, inclusive usando o próprio Sartre, né? Ela diz assim, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu farei
com aquilo que fizeram comigo. Forte. Então, é essa ideia de que nós, e o existencialismo ele traz isso, nós, no palco da existência, e eu estou usando Sartre, nós, no palco da existência, escolhemos ser protagonistas ou coadjuvantes. E o próprio Sartre fala, e se a nossa atuação é ruim, nós não devemos culpar os outros. Nós devemos assumir as nossas responsabilidades pelas atuações. Então, isso tem muito a ver com tudo que você acabou de falar. A morte é inevitável. O que há depois da morte, eu não sei te falar. Lembre-se de que eu trabalho com filosofia, então a minha perspectiva é limitada ao logos, à razão. Para falar do pós-mortem, eu teria que apelar para outros níveis, como, por exemplo, a fé. Mas eu não trabalho com essa perspectiva. Eu não a estou desmerecendo, tá? Todas as perspectivas são válidas. A filosofia não é o único conhecimento. E a filosofia não pode tudo e a razão não pode tudo. Mas, assim, dentro do que ela pode, o que eu posso te falar? A morte é inevitável. E se existe uma maneira de nós lidarmos, entre aspas, bem com a morte, é aproveitar a vida que temos o máximo possível. Sim. Como nós não sabemos, como a Antônia que eu te falei do filme, como nós não sabemos quando morreremos, temos apenas perspectivas, o melhor é que nós vivamos cada momento da melhor maneira possível. Se eu estou com vocês aqui agora, eu tenho que estar aqui de corpo e alma aproveitando esse momento. E é assim que a gente faz a vida ser melhor. O problema é que nós vivemos num mundo hoje em que a grama do vizinho, ela está tão em exposição. Aqui, não é crítica às redes sociais. Eu uso muito. Redes sociais, para mim, hoje, inclusive, também funcionam como um canal de trabalho. Mas já parou para pensar que as pessoas estão sempre colocando o ideal de felicidade? Ninguém, você não posta você acordando de manhã toda desgrenhada. Com certeza. Você se Ninguém coloca como você está feio, agora, né? linda aí, toda maquiada, escovada, você vai lá e posta. Então as pessoas começam a achar que o do outro é sempre melhor e que eu estou sempre em dívida. E aí eu não aproveito o que eu tenho aqui agora. O que eu tenho aqui agora? Vocês. Eu falo muito isso com os meus alunos. Eu vou para a sala de aula. O que eu tenho naquele momento ali agora? Eu e os meus alunos. Esse é o momento. Aproveite ali. Mas eu estou com problemas outros, eu tenho coisa para resolver. Aproveite esse momento do agora e faça bem feito. É isso aí. Saindo um pouco da filosofia, mas não muito, o senhor é um exemplo de como é possível superar as dificuldades e literalmente crescer na vida. É por isso que nós gostaríamos de ouvir um trecho da sua trajetória. Como o Henrique Miranda se tornou o Henrique Miranda? Hoje eu estou muito lisonjeado aqui. Vocês começaram falando que eu sou uma mente brilhante. Mas não, é nada verdade. disso. As palavras É estão o que aqui para temos comprovar, ouvido, né, Flávio? Né? E estamos ouvindo agora ao vivo. Olha, eu sou de uma família do interior de Minas Gerais, do sul de Minas, lá de Três Corações. E a minha infância, ela foi uma infância simples, intercalando assim, cidade e campo. Como era antigamente essas cidadezinhas pequenininhas do interior de Minas, ainda mais ali no sul de Minas, que é tudo muito perto. As cidades são muito próximas e também as fazendas. Então, eu me criei ali, a infância lá foi ali. E quando eu resolvi estudar, eu tive a oportunidade, embora de uma família muito humilde, eu não precisei trabalhar na minha infância, eu tive a oportunidade de estudar. E eu fui para um colégio interno. Eu fui para o colégio interno na cidade de Campanha, no sul de Minas, uma cidade histórica. Eu fui da última turma do colégio interno. E eu fui estudar no seminário de padres católicos. Eu me preparei para ser padre. Não se preocupe, isso não aconteceu, a igreja está salva. Eu brinco muito, né? Porque as pessoas falam assim, você deixou o seminário, a vida religiosa, porque você não gosta da igreja? De forma alguma, eu sou grato a toda a formação que eu tive. É que eu brinco assim, eu sou tão ruim que a igreja não merece um religioso tão ruim quanto a mim. Que isso? Aí, a minha formação se deu toda em seminário, e depois... eu saí depois que eu acabei a minha primeira faculdade, que foi a faculdade de filosofia, como todo padre faz, né, o primeiro curso superior. Quando eu acabei a faculdade de filosofia, eu me desliguei dos diocesanos
e ingressei na congregação marista, dos irmãos marista, e vim para Patos. Eu vim morar em Patos, o primeiro lugar que eu morei aqui foi ali no colégio marista. E já rapidamente vindo morar em Patos, eu comecei a dar aulas e tudo mais. Falava espanhol, tinha formação, etc e tal. Comecei a dar aula de espanhol, comecei a dar aula de filosofia. Aí foi, eu vim para ficar aqui há alguns meses. Estou aqui, cheguei em 95, estou aqui há 28 anos, né? Agora, 28 agora, É 28. 27, o ano que vem, 28 anos. 28. Caramba. E me dediquei à docência, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu falo assim, eu sou muito grato à existência, porque eu, há mais de 30 anos, né, há 30 anos, há 3 décadas, os meios que provêm a minha existência material, também eles provêm a minha realização existencial. Como professor, eu me realizo. Isso me permitiu ter a minha vida financeira, né, que é como professor que eu ganho a vida, mas também me permite me realizar pessoalmente, existencialmente, fazer aquilo que a gente gosta. Agora são 8 horas 7 minutos. Repita. 8 e 7. Daqui a pouco a gente continua conversando com o professor Henrique Miranda. A gente está destrinchando a chegada do 2023. E se você não sabe o que fazer da vida, se inspire, porque o papo hoje é para isso. Daqui a pouco a gente volta. Tem um plano pra viver com mais tranquilidade, levar a vida leve sempre com facilidade. Existe um plano pra você e sua família, sua empresa e funcionário com saúde e alegria. É o plano Unimed. É o plano Unimed. É o plano Unimed. Unimed Patos de Minas. Cuidar de você. Esse é o plano. A melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Sicoob Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Sicoob Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Sicoob Credicopa, mais que um banco. A nossa cooperativa de crédito. De Traça, Mitsubishi apresenta toda a força e imponência de uma picape L200. Você já conhece. Agora, o que mais importa nesse comercial? As facilidades de sair com uma. Venha fazer um test drive e ter acesso às ofertas especiais preparadas exclusivamente para você. E ainda o atendimento personalizado de uma concessionária Mitsubishi. L200 é só na De Traça, Mitsubishi. 34381870. Juntos salvamos vidas. O EAD Unipan agora é Unipan Digital. Com ele você tem acesso a uma educação que transforma, conectada, flexível e cada dia mais presente com uma aula virtual ao vivo por módulo. São mais de 20 cursos para você escolher, com apoio total no Polo de Patos de Minas. Matrículas abertas pelo site digital.unipan.edu.br. Unipan Digital, com você a todo momento e em qualquer lugar. Hoje a nossa missão é agradecer a você que fez parte da nossa trajetória em 2022, tornando ele ainda mais especial. E lembrar que o novo ano se inicia melhor e repleto de novas possibilidades. E com ele, a chance de nos apaixonarmos pela vida todos os dias. Feliz Ano Novo! HNSF, apaixonados pela vida. Jornal da Manhã Patos. Jovem Pan, número 1 de Patos de Minas e do Brasil, é a rádio que virou TV, agora 8 e 9. Repita. 8 e 9. Junte sabor, tradição, leveza e uma comida deliciosa. Acrescente uma bebida e uma ótima companhia. Se você pensou na comida árabe, acertou. Ankara Culinária Árabe. Veja nosso cardápio pelo Face e Instagram. Pedidos até domingo pelo telefone 99282-5300. Repita. 99282-5300. E a gente volta com a entrevista da semana, que hoje está super bacana, com o reitor, professor e doutor Henrique Carivaldo de Miranda Neto. Professor, qual dica o senhor deixaria para aqueles que querem planejar 2023 para atingir seus objetivos? Que esse planejamento ele seja feito com o pé no chão. Nós temos que tomar um cuidado com um fenômeno, que inclusive a psicologia fala muito a respeito dele, e que é o momento mágico.
Você sabe que domingo é um momento mágico. Domingo à noite, você tem certeza que você vai começar a academia na segunda-feira de manhã. Sim. Né? Você sabe que no último dia do mês, você tem certeza que no primeiro dia você vai começar a gastar menos. Não vai dever mais o cartão de crédito. E assim vai até chegar no final do ano. Esse é um momento hiper mágico. Né? As pessoas, no último dia do ano, elas se prometem que realmente no próximo ano tudo será diferente. Fórmula milagrosa. Aí, fórmula milagrosa não existe e a filosofia nos ajuda muito a pensar sobre isso. Não existe fórmula milagrosa. Ser humano é processo. E o processo, ele exige hábito, ele exige esforço. Então, se proponha para o próximo ano metas tangíveis, né? E um número de metas que caiba no tempo do seu ano. E se esforce. Lembre-se, não aparecerá uma fada com uma varinha que vai fazer milagre na sua vida. Aliás, para mim, esse é o problema de todas as nações, né? E de algumas mais. Sempre está esperando alguém que resolva o problema. Né? Sempre está esperando um deputado, um presidente, um senador, um político que faça mágica, que estabeleça a ética. Mas se no meu dia a dia, no meu microcosmos, no meu micromundo, eu não tenho ações éticas, não adianta eu esperar que aparecerá um salvador da pátria que instituirá a ética. Comece pelas coisas simples e seja persistente. Professora, a gente trazendo essa conversa agora também em âmbito um pouco mais elevado, a gente fala também sempre do sistema capitalista, né, que às vezes torna a vida humana um pouco mais complicada, porque a desigualdade é talvez um dos maiores problemas do mundo ainda não resolvido. De que forma a gente pode driblar esse sistema para não ser refém dele? Você não dribla o sistema. Essa agora é uma postura, tá? Você não dribla o sistema. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque a história já nos mostrou que não haverá uma grande... Aliás, não existem grandes revoluções. As grandes revoluções são frutos das pequenas revoluções que vão acontecendo e se somam. E a história já nos mostrou que não haverá uma grande revolução que vá mudar totalmente o sistema econômico. O mundo está aí. O mundo é o que é. Globalizado, a internet, né, fez isso se globalizar ainda mais. Nós vivemos num sistema capitalista. Veja aí que outros já provaram, né, que não funcionou de outra forma. A questão é como dentro desse sistema eu resgatar o humano, eu resgatar o valor do ser humano. Porque, afinal de contas, lembre-se que a mola propulsora do capitalismo é o lucro. Mas a única maneira de fazer o lucro acontecer é dando dignidade ao homem para que ele tenha condições de provocar o lucro. Caso contrário, o sistema sempre será capenga. Professor, eu não queria, mas eu vou ter que chamar o bloco comercial, tá bom? Agora 8h13. Repita. 8h13 a gente volta já. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames laboratoriais com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Ligue 34 3818 6800. Carlos Chagas Medicina Laboratorial. Sempre ao seu lado. O EAD Unipan agora é Unipan Digital. Com ele você tem acesso a uma educação que transforma, conectada, flexível e cada dia mais presente com uma aula virtual ao vivo por módulo. São mais de 20 cursos para você escolher, com apoio total no Polo de Patos de Minas. Matrículas abertas pelo site digital.unipan.edu.br. Unipan Digital, com você a todo momento e em qualquer lugar. Novo Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Um grupo de consórcio de até 60 meses com 120 participantes e 2 contemplações por sorteio todos os meses. Ele é perfeito para quem precisa de autonomia para planejar a aquisição de caminhões. A partir da 6ª parcela paga, você pode antecipar a conquista do seu caminhão com a opção Pontual, uma operação em parceria com a instituição financeira. Funciona assim. No 6º mês do plano, se você não foi contemplado no sorteio, basta antecipar 18 parcelas para completar 24 parcelas pagas e assim adquirir o veículo. Se você pagar até a 24ª parcela e não for sorteado, você pode optar pela antecipação do caminhão a qualquer momento, sem pagar nenhuma parcela adicional.
Fale agora com um dos nossos concessionários. Não espere a sorte acontecer. Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região. Jornal da Manhã Patos. Em Patos de Minas, agora 8h16. Repita. 8h16, de volta com a entrevista da semana. Professor, em 2023, o que a sociedade brasileira precisa aprender segundo a filosofia? Muita coisa, mas vamos por alguns pontos que são mais importantes. Primeira coisa, se a gente voltar ao budismo, olha só, ao budismo, o Buda ele dizia, vocês sabem que na Índia existiam os brahmanes, né? E os brahmanes, eles eram a casta mais alta, mas não tinham riquezas, não tinham posse. O Buda ele dizia que a grande riqueza dos brahmanes era o seu conhecimento, ou seja, o estudo, ou seja, a educação. Talvez por isso o budismo tenha nos dado uma coisa importantíssima que, inclusive, a filosofia e a psicologia se apropriaram, né? Comportamentos, eles são sintomas de ideias. Eles são resultados de ideias. Se eu quero mudar comportamento, eu tenho que mudar ideia. E eu mudo ideia a partir do conhecimento e da educação. Então, acho que uma coisa muito importante que nós temos que aprender é que uma sociedade mal educada, dificilmente ela consegue resolver os seus problemas. A educação não resolve todos os problemas, isso é uma ilusão, isso é uma falácia. A educação não é um elemento mágico. No entanto, uma sociedade mal educada dificilmente consegue enfrentar as suas vicissitudes. Então, talvez uma das grandes aprendizagens que a filosofia traz e que nós podemos debruçar mais sobre isso no próximo ano é a necessidade da melhoria da educação. Deixa eu pegar o gancho aqui, Flávio, nessa aqui, ó. Nesse final do ano, uma pesquisa nos informa que a venda de cursos e atendimentos com os chamados coachings aumentou consideravelmente. O filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé afirma que a felicidade nos torna retardados. E aí, hein? As pessoas estão pagando para serem retardadas? É preciso entender o contexto da fala dele, né? Preciso entender o contexto da fala dele. O que ele está falando da felicidade torna retardado aí, ele está falando daquela coisa vazia, oca. Deixa eu tentar situar o que ele falou, que é muito bom isso. Você sabe aquela história, você quer, você pode? Sim. Eu sou crítico disso. Você quer, você pode. Querer é poder. Isso é uma mentira. Nem tudo que você quer, você pode. A existência tem possibilidades e limitações. No entanto, sem querer, dificilmente você aumentará as suas chances de poder. Querer não é poder, você não pode tudo. Mas dificilmente você poderá algo se não existir motivação, autoestima, a vontade. O que ele quer dizer é isso. Essa ideia que você é capaz de comprar a felicidade, essa ideia que você é capaz, que felicidade é uma constante, que felicidade é um estado constante, isso é uma mentira. O próprio humor, na própria psicologia te mostra isso. O humor, ele não é linear, ele é intervalar. Você intercala momentos de alegria e tristeza, de altos e baixos. E o que é uma pessoa, entre aspas, né? Psiquicamente sã, psiquicamente saudável? É uma pessoa que, quando ela está nos momentos baixos, ela sabe que aquilo é passageiro. Ela encontra forças para sair daquele momento. É o que nós chamamos de resiliência, que, aliás, é uma grande aprendizagem da pandemia, tá? A pandemia foi um momento muito triste, foram 2 anos de muitos desafios, perdas de pessoas queridas. Sim. Os números, eles mostram isso, mas para aqueles que sobreviveram e aqui estão, nós temos a obrigação de termos saído mais resilientes e aprendermos e fazermos melhor. Essa é a nossa obrigação
E a filosofia nos mostra isso. E nesse sentido é interessante a gente pensar em duas coisas que são básicas, assim, né? Primeiro existe a vontade, e a vontade ela tem que gerar alguma coisa para a gente chegar onde a gente quer. E falando dos coachings, né, que hoje em dia é uma coisa tão famosa, assim, tão maravilhosa, e o Ricardo Boechat, aquele jornalista que morreu naquele acidente trágico de helicóptero, ele dizia, Sabrina, que a felicidade é a lacuna, né? Que a vida no geral é uma coisa meio morna, meio triste, assim. A felicidade está na lacuna. E aí, pensando na felicidade na lacuna, o professor Henrique, a gente volta para a arte, porque pensa cá comigo, o Clube da Luta, que é aquele filme interessantíssimo, que trata de consumismo, etc., vai nos ensinar algo que não adianta você ter coisas, né? Porque o personagem está lá o tempo todo construindo, comprando, não sei o que, mais o que, bem sucedido, e ele encontra a felicidade aonde? Na porrada. Onde a gente encontra a felicidade fora da porrada, dentro da sociedade moderna? É indo para a roça, caindo no mataburro, ficando lá? Também pode ser. Mas você sabe, cada ser humano é um mundo. Cada ser humano, eu vou falar uma coisa estranha, é uma miríade de complexidades. Assim. Realmente, ser humano é único. Não tem um ser humano igual ao outro, não adianta, né? Existem características em comum, mas não existem seres humanos idênticos. A gente poderia recorrer aqui à biologia, à psicologia, não tem. Mas aí você me fez lembrar de uma coisa interessante, que é o Friedrich Nietzsche, né? Lá, passagem do século 18 para 19. 19 para 20, desculpa. O Nietzsche, ele vai dizer assim, seja quem você é. Transforme-se em quem você é. Busque a sua essência. Lembre-se que o Nietzsche, ele foi um grande crítico da moral de rebanho, né? E o que é moral de rebanho? O que é felicidade? O que pode trazer felicidade para você, Flávio, pode não trazer para mim, Henrique. E vice-versa. Entendeu? Pessoas são muito felizes morando no meio rural, cultivando a sua terra, e outros são felizes comprando apartamento de cobertura, etc. A felicidade, ela tem muito a ver com quem você é. O problema, e o Nietzsche critica isso, mas também o Sócrates lá, 400 anos antes de Cristo já criticava, é quando você perde a sua essência. Sabe? Você perde a essência. Vamos lembrar só de uma historinha rápida, dá tempo? Dá tempo. Alice no País das Maravilhas. A Alice está perdida numa encruzilhada. E se eu não estou enganado, porque eu era criança, né? Então já tem quase século. A Alice está perdida numa encruzilhada e eu acho que aparece um gato ou um coelho. Gato. É um gato, né? E ela pergunta pro gato assim, ei, aonde vai dar essa estrada? Não, minto. Aí nessa passagem específica é o coelho, porque tem um gato também. Tá. Um gato também. O gato ou coelho, o que for, ela pergunta para um bicho lá, ei, aonde que vai dar essa estrada? Ela está numa encruzilhada. Aponta a estrada, onde que vai dar essa estrada? E ele pergunta para ela assim, você quer ir para onde? Ela responde, não sei, eu estou perdida. Ele responde para ela, ué, Alice, para quem está perdida, qualquer caminho serve, querida. Então, a felicidade tem muito a ver com isso, né? Para quem não sabe o que quer, quem não sabe quem é, qualquer caminho serve. Aí sim, vocês têm razão numa coisa que eu gostaria até de retomar aqui. Existem trabalhos sérios de coachings? Existe, sim. Existem pessoas sérias. Existem charlatões. Existe coaching, aqui eu falo mesmo, vocês sabem como é que eu sou. Sim. Vai ficar gravado. Coach que reprograma, coach quântico, reprograma o seu DNA. Tenha dó. Agora, existem sim coaches, existem programas, treinamentos, trabalhos que são sérios, que é justamente ajudar o outro a encontrar a essência dele, quem ele é. Porque é a partir daí que ele vai conseguir realmente encontrar os caminhos dos momentos de felicidade. Parece até a música do Roberto Carlos. 8h24, último break de comerciais. A gente volta daqui a pouquinho com o fechamento da entrevista de hoje. Hoje a nossa missão é agradecer a você que fez parte da nossa trajetória em 2022, tornando ele ainda mais especial. E lembrar que o novo ano se inicia melhor e repleto de novas possibilidades. E com ele, a chance de nos apaixonarmos pela vida todos os dias. Feliz Ano Novo! HNSF, apaixonados pela vida.
Cooperados e clientes Colpatos, marquem aí na agenda o Balcão de Negócios 2023. De 16 a 21 de janeiro, você encontrará em nossas lojas excelentes oportunidades em toda a linha agrícola, veterinária, nutrição animal e investimentos com os melhores preços e condições. Entre em contato com a loja agropecuária mais próxima para mais informações e garanta suas compras. Balcão de Negócios Colpatos. Patrocínio Agrocerrado, Café Brasil, Elanco, JA, KWS, Nutron, Pioneer, Prodap, Tecagro e Terrena. Tem um plano pra viver com mais tranquilidade, levar a vida leve sempre com facilidade. Existe um plano pra você e sua família, sua empresa e funcionário com saúde e alegria. Plano Unimed, é o plano Unimed, é o plano Unimed. Unimed Patos de Minas, cuidar de você, esse é o plano. Se você quer navegar com a Uai, venha se conectar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar. Tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato 34 3818 8100. Jornal da Manhã Patos. Estamos de volta na entrevista da semana, agora 8 horas e 27 minutos. Repita. 8 e 27, estamos conversando com o professor reitor, doutor Henrique Miranda, hoje falando com ele sobre filosofia. Ô professor, ontem a gente já falou aqui na abertura do programa que o Pelé morreu, né? Infelizmente, o atleta do século XX, considerado por muitos, eu particularmente também considero. Quando tem a morte de uma personalidade tão querida às vésperas do Ano Novo, gera nas massas um sentimento de melancolia? A filosofia já versou sobre esses grandes momentos de comoção social? Mas é melancólico mesmo, é ruim, é desconfortável, né? Não é uma coisa agradável. Embora a questão da morte na filosofia, ela é muito interessante, viu? Você tem tratados de Sêneca, você tem o Montaigne, que é um cara que fala muito sobre a questão da morte. É muito interessante isso. É melancólico, é desagradável. A humanidade, se você pegar a história da ciência, a ciência se desenvolveu para driblar a morte. Você vai ver isso. Ela se desenvolveu na tentativa de driblar a morte. Só uma dica, tem uma autora chamada Elizabeth Kübler-Ross, ela já é falecida e ela era uma tanatóloga, né? Estudava a questão da morte, e ela escreveu um livro belíssimo chamado A Morte e o Morrer, em que ela fala das fases do luto. É só uma dica. Então, é desagradável, o ser humano não gosta de lidar com isso. E você sabe que no seu inconsciente, quando você vê a morte de alguém, você toma consciência da sua, né? É muito desagradável, porque o seu inconsciente o tempo inteiro, ele quer negar que a sua finitude, ela existe, ela é real, ela é possível. Então é normal isso acontecer, é normal as pessoas ficarem melancólicas. Mas nós podemos olhar por um outro viés, a filosofia nos ajuda nisso. Veja a vida brilhante que o Pelé teve, a carreira brilhante que o Pelé construiu, né? Que o tornou respeitado até o final da sua vida. Pelé parou de jogar há muitos anos. Veja, né? Se você fizer uma comparação entre a idade dele e o quanto ele jogou, você vai ver que ele, né? Assim, eternamente o rei, né? Mas o que aconteceu? Ele foi tão bom naquilo que ele fez, e ele soube administrar tão bem a carreira dele, que se tornou uma referência. Você sabe, às vezes eu vejo as pessoas falando assim: que inveja de fulano. E cuidado, hein, que tem gente que chega e fala assim, mas a amiga já teve isso. E olha o preconceito embutido aí, racial. Amiga, é inveja branca, é boa, tá? Que coisa que inveja preta é coisa ruim, né? É inveja branca. Não existe essa história de inveja boa, tá? Inveja branca, isso é uma mentira. A inveja é paralisante. A inveja, ela impede você de seguir adiante. A melhor coisa que tem na sua vida é a admiração. O que aquela pessoa fez tão bem feito que eu posso fazer também para obter sucesso. Se nós conseguíssemos substituir a inveja pela admiração,
com certeza nós reclamaríamos menos, fofocaríamos menos, trabalharíamos mais e conquistaríamos mais. É isso. Professor, abre aspas, tenho 2 armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte. O riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver, fecha aspas. Essa frase é de Ariano Suassuna. Comente, professor. Ariano é... Nossa... riso, olha só o que ele falou, né? Riso e sonho. Ou seja, alegria e esperança. Nós poderíamos substituir. A alegria de viver. A vida é árida. A vida é difícil. A única maneira de você enfrentar essa aridez e sobreviver bem é sorrindo, é ser mais alegre, é tornar o seu dia mais alegre das pessoas que convivem com você também. E isso começa nas pequenas coisas, tá? As pessoas estão se esquecendo de coisas básicas. Bom dia, com licença, obrigado, por favor, tchau, boa tarde, bom trabalho. Isso faz a diferença. Toda. Sabe? E traz alegria. Esse é o sorriso. E a outra arma para você enfrentar é sonho, é desejo, é esperança. Não dá tempo de falar aqui, mas a teoria básica da motivação, de qualquer teoria da motivação, que existem várias, mas a base de qualquer teoria da motivação é motivos é que nos fazem agir. Motivos é que nos fazem movimentar. Estabeleça motivos, metas. E confie em você, é autoestima. Com isso você se movimenta. Só lembrar aqui um autor, que é o Kierkegaard, que ele falava isso, ele falava que ele sempre fazia uma caminhada para enfrentar a existência. E a metáfora aí é, movimente-se, não fique parado. Muito boa. Agora eu vou te fazer uma pergunta, professor, para a gente já encerrar, e aí a gente pode se deter um pouco mais nessa questão. É uma pergunta bem simples, que ficou famosa com Antônia Bujanra, né? O que é a vida? Ué, se eu tivesse a resposta exata e infalível, eu não te contaria aqui, né? Com a minha descendência libanesa, eu iria patenteá-la. Você sabe, eu vou te falar o que eu tenho pensado e refletido, né? A minha primeira formação é em filosofia, mas você sabe que depois eu caminhei para as letras, para a pedagogia, para a psicologia, né? Eu acho que a vida, para mim, tem 2 coisas que caracterizam a vida. A primeira me lembra Heráclito, aquele filósofo pré-socrático que dizia que tudo muda, é movimento. Lembre-se que Heráclito, ele dizia que o elemento que simboliza tudo é o fogo, porque o fogo ele só existe enquanto ele queima, em movimento. Vida é movimento, né? É um processo de construção. Você não nasceu, Flávio. Você está se construindo, Flávio, a partir de todas as experiências que você vai vivenciando-as ao longo da sua vida. Sejam boas ou ruins, todas elas estão te constituindo e é um movimento. O Flávio que você é hoje não é exatamente o Flávio que você era há 15 anos. Né? O Flávio que você será daqui 20 anos não é o mesmo Flávio que você é hoje. Porque a vida é um processo de construção. Aliás, se daqui 20 anos você for o mesmo Flávio que você é hoje, alguma coisa deu errado. Com certeza. Porque tem uma música que me irrita muito, vocês sabem, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Da Gabriela. Eu fiz o Gabriela, uma música chata. Isso é uma burrice. Bom, mas enfim. E o segundo elemento que caracteriza a vida, além da questão do movimento, para mim, é uma aposta. A vida é uma grande aposta. É uma grande aposta. E você sabe que todo apostador, ele precisa ser estratégico, ele tem que desenvolver estratégias. E estar disposto ao risco. Mas é isso. Para encerrar, você sabe, o Viktor Frankl era um médico, né? Era um psiquiatra. E o Viktor Frankl foi preso também no nazismo, né? Pela origem judia dele, foi para Auschwitz e toda a família dele morreu lá. E ele foi libertado, né? Pelos os que chegam, né? Eles chegam lá em 45. E ele é libertado, então. E quando os judeus foram libertados em Auschwitz, eles não sabiam o que fazer. Tá, vocês se libertaram. E agora? Vamos para onde agora?
E aí o Viktor Frankl, ele sai com um colega dele e de frente ao campo de Auschwitz tinha uma linda plantação de girassóis, ainda pequena. E o amigo sai pisando os girassóis. E o Viktor Frankl fala para ele assim, você tá louco? Pisando os girassóis? Vamos dar a volta. O colega olha para ele e fala assim, eu lá estou me importando com girassóis, nós sobrevivemos a um campo de concentração. E o Frankl fala para ele assim, o que fizeram conosco não nos dá o direito de fazer com os demais. Então, a vida, ela é uma aposta onde eu faço as minhas escolhas. E se eu faço as minhas escolhas, eu me torno mais autêntico, que é o que o próprio Heidegger ele falava, as pessoas autênticas e inautênticas. As autênticas assumem o risco pela sua existência. As inautênticas sempre jogam a culpa nos outros. Muito bom. Muito bacana. Eu ficaria aqui mais 2 horas ouvindo o Flávio, tranquilamente. Se tivéssemos tempo aqui, meu amigo, íamos fazer o podcast lá, que estão mandando mensagem aqui falando para o Henrique abrir um podcast. Gente, muito obrigado pela entrevista, professor Henrique Miranda. Um feliz 2023 e espero que o senhor possa voltar aqui à Jovem Pan para falar de outros assuntos também. Olha, muito obrigado, parabéns, viu, meninos? Parabéns mesmo. É muito bom ver jovens assim, que se interessam por filosofia e que são capazes de pensar uma coisa tão inteligente, tão bem elaborada. Eu me senti honrado com o convite e feliz de poder estar aqui com vocês. Nós que ficamos A gente honrados. que agradece e feliz ano novo para o senhor, viu, que seja um ano de muita alegria e muito trabalho também. Para nós, para todos nós. E para você que acompanhou o Jornal da Manhã Patos, a última entrevista da semana de 2022, nós nos reencontraremos em 2023 que está chegando. Feliz ano novo para você, Sabrina. Muito obrigada, Flávio, para você e sua família também. Feliz ano novo para toda a equipe da Jovem Pan Patos de Minas e a gente se encontra ano que vem, segundona, 7h30 da manhã estamos aqui. Abraço, gente, bom final de semana. Colégio Equipe Patos, com você nos momentos mais importantes. HNSF, apaixonados pela vida. Sicoob Credicopa, a nossa cooperativa de crédito. E Unipan, educação que transforma, apresentaram Jornal da Manhã Patos. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Apresentação Edilson Guimarães e Sabrina Souza. Redação Flávio Souza. Reportagens Gustavo Galvão. Oferecimento Coopatos. Com Coopatos tudo fica mais gostoso. Laboratório Carlos Chagas. Sempre ao seu lado. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz. Sanquia, liberdade para evoluir. E Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Jornal da Manhã Patos.